Imagina a cena. Uma noite estrelada, sábios viajantes seguindo uma estrela brilhante, pastores adorando um bebê recém-nascido. Essa é a imagem que todos conhecemos do Natal, certo? Mas existe um personagem nessa história que a maioria das pessoas prefere esquecer. Um homem tão obcecado pelo poder que estava disposto a fazer qualquer coisa para mantê-lo. Seu nome era Herodes, e hoje você vai descobrir por que ele representa o lado mais sombrio da história do Natal. Se você gosta de histórias reais que parecem filmes, fica comigo até o final desse vídeo. E já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Para entender o que aconteceu naquela época, precisamos conhecer quem era Herodes. Ele não era apenas um rei qualquer. Herodes foi nomeado rei dos judeus pelo Império Romano. Mas aqui está o detalhe. Ele não era totalmente judeu, era idumeu, descendente de Esaú, o que criava uma tensão enorme com o povo que governava. Herodes era conhecido por sua inteligência e habilidade política. Ele construiu cidades inteiras, reformou o Templo de Jerusalém, transformando-o em uma das maravilhas do mundo antigo, e manteve a paz em uma região complicada. Por fora, parecia um grande líder, mas por dentro era consumido por paranoia e sede de poder. Ele não confiava em ninguém, nem mesmo em sua própria família. Durante seu reinado, Herodes mandou executar sua esposa favorita, Mariamne, porque suspeitava que ela estava tramando contra ele. Depois, matou a sogra e até 3 de seus próprios filhos. Existe até uma frase famosa atribuída ao imperador romano César Augusto que disse: "É melhor ser porco de Herodes do que filho dele." Por que porco? Porque Herodes, tentando agradar os judeus, seguia algumas leis judaicas e não comia carne de porco. Então, um porco estaria mais seguro em sua casa do que seus próprios filhos. Isso mostra o tipo de homem que estamos falando. Agora vamos para o momento crucial da história. Em algum momento após o nascimento de Jesus, um grupo de sábios do Oriente chegou a Jerusalém. Eles não eram reis, como muitos pensam, mas estudiosos, provavelmente astrólogos e conselheiros de reis. Haviam visto algo extraordinário no céu, uma estrela diferente, que interpretaram como o sinal do nascimento de um novo rei dos judeus. E qual foi a primeira coisa que fizeram ao chegar em Jerusalém? Foram direto ao palácio de Herodes perguntar onde estava esse novo rei. Imaginem a cena: estrangeiros importantes chegando e perguntando sobre outro rei em pleno território de Herodes. A Bíblia conta que quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Mas não foi só ele. A Escritura diz que toda Jerusalém com ele ficou perturbada. Por quê? Porque o povo conhecia Herodes. Sabiam que quando ele se sentia ameaçado, pessoas morriam, e muitas. Herodes reuniu os principais sacerdotes e mestres da lei. Ele precisava de informações. Esses estudiosos conheciam as profecias antigas e disseram a Herodes exatamente o que ele não queria ouvir. O Messias, o rei prometido, nasceria em Belém. O profeta Miqueias havia escrito sobre isso séculos antes. Então Herodes criou um plano. Chamou os magos secretamente e descobriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois, com um sorriso falso no rosto, disse algo que parecia gentil, mas era pura manipulação. Herodes disse: "Vão e procurem com cuidado pelo menino. Quando o encontrarem, me avisem, para que eu também possa ir adorá-lo." Adorá-lo? Herodes não queria adorar ninguém. Ele queria eliminar qualquer ameaça ao seu trono. Mas os magos, sem saber das verdadeiras intenções, seguiram viagem até Belém. A estrela os guiou até encontrarem Jesus com Maria, sua mãe. Eles ofereceram seus presentes, ouro, incenso e mirra. Presentes caros e simbólicos. Mas algo importante aconteceu naquela noite. A Bíblia conta que Deus alertou os magos em um sonho para não voltarem a Herodes. Eles entenderam o perigo e voltaram para seu país por outro caminho. Enquanto isso, José também teve um sonho. Um anjo apareceu e disse: "Levante-se, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito.
Fique lá até eu avisar, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José não esperou o amanhecer. Naquela mesma noite, pegou sua família e fugiu. Eles se tornaram refugiados, escondendo-se em terra estrangeira. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, sua fúria foi terrível. Se ele não sabia qual criança era o futuro rei, então eliminaria todas as possibilidades. Ele deu uma ordem que chocou até mesmo aqueles acostumados com sua crueldade. Herodes ordenou que todos os meninos de Belém e arredores, com menos de 2 anos, fossem mortos. Ele calculou esse tempo baseado nas informações dos magos sobre quando a estrela apareceu. Soldados invadiram casas, arrancaram bebês dos braços de suas mães. O choro e a lamentação ecoaram por toda aquela região. Famílias inteiras destruídas porque um homem não conseguia aceitar que existisse algo maior do que seu próprio poder. Historiadores debatem quantas crianças morreram. Belém era uma cidade pequena, então provavelmente foram entre 10 e 20 crianças. Pode parecer pouco comparado a outras tragédias históricas, mas cada vida perdida era um universo de possibilidades destruído. Cada mãe que perdeu seu filho carregou aquela dor pelo resto da vida. A ironia dessa história é que todo o esforço de Herodes foi inútil. Jesus escapou. Viveu no Egito até que Herodes morreu, e então sua família pôde voltar. E como foi o fim de Herodes? Não foi glorioso. Pouco tempo depois desses eventos, ele adoeceu gravemente. Históricos antigos descrevem uma doença horrível, com dores intensas e feridas por todo o corpo. Ele sofreu muito antes de morrer. Herodes passou toda a sua vida tentando proteger seu reino, seu poder, sua posição. Matou pessoas que amava, destruiu famílias inocentes, viveu em constante medo e paranoia. E no final, morreu como todos morrem, deixando tudo para trás. Então, o que aprendemos com essa história sombria no meio da narrativa do Natal? Primeiro, que o poder sem sabedoria, sem compaixão e sem limites morais destrói não apenas os outros, mas principalmente quem o possui. Herodes tinha tudo: riqueza, autoridade, exércitos, mas vivia atormentado, sempre com medo de perder o que tinha. Segundo, a história nos mostra o contraste entre 2 tipos de reinado. Herodes governava pela força, pelo medo, pela violência. Jesus, o bebê que ele tentou matar, viria a ensinar sobre um reino totalmente diferente. Um reino de amor, serviço e sacrifício pelos outros. Terceiro, nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, quando o mal parece triunfar, existe um plano maior acontecendo. As famílias que perderam seus filhos não entendiam por que aquilo estava acontecendo. Mas Jesus sobreviveu, e sua mensagem acabou transformando o mundo de uma forma que Herodes jamais conseguiu. A história de Herodes é um lembrete de que o Natal não é apenas sobre manjedouras fofas e presentes bonitos, é sobre esperança entrando em um mundo real, cheio de perigos e pessoas más. É sobre luz brilhando na escuridão mais profunda. Herodes representa tudo aquilo que a mensagem do Natal veio confrontar: o egoísmo, o orgulho, o medo, a violência, e por isso, mesmo sendo desconfortável, sua história precisa ser contada. E você? O que achou dessa história? Deixe aqui nos comentários qual personagem bíblico ou história você gostaria que a gente contasse no próximo vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Compartilha com aquela pessoa que gosta de histórias reais e impactantes. Nos vemos no próximo vídeo.